A gente volta a falar do resultado final do Carnaval do Rio e eu converso com o jornalista Aidano André Mota, que há anos acompanha os desfiles, conhece os enredos e as figuras que brilham na passarela do samba. Aidano, muito obrigado mesmo, ainda mais depois de todo esse trabalho que você deve ter tido nessa semana, nesses dias de Carnaval, tá falando com a gente aqui no CNN Prime Time. Começo perguntando para você sobre a Beija-Flor especificamente. Esse título hoje para Beija-Flor, a gente sabe, vem todo num contexto, né? A homenagem ao Laíla, antigo diretor de Carnaval, poderosíssimo, profissional, sério. A despedida do Neguinho da Beija-Flor, intérprete que faz parte não da história da Beija-Flor, mas da história do Carnaval. E aí, com todo respeito à Beija-Flor, claro, merecidíssima vitória, mas esse cenário que eu tracei aqui foi um elemento a mais naquele desfile e influiu na decisão das notas dos jurados? Pergunto para você. Boa noite, Aidano. Boa noite, Márcio. Enfim, um prazer voltar a falar com você. A gente se falou algumas vezes aqui no Rio de Janeiro, na época que você trabalhava aqui. Enfim, te acompanho aí em São Paulo, sou teu fã pra caramba. Enfim, enfim, um orgulho estar falando contigo. O contexto que ocorreu o desfile desse ano, tanto com o enredo sobre o Laíla, quanto com a despedida do Neguinho, eles são decisivos para a vitória da Beija-Flor. Não é que é um fator a mais. Na verdade, é tão decisivo quanto o trabalho dos artistas da Beija-Flor atuais, do carnavalesco João Vitor Araújo, né, do casal de mestre porta-bandeira Claudinha e Selminha Sorriso, o casal mais famoso da festa, dos componentes todos, como a gente está vendo aí nas imagens, porque a Beija-Flor ela é uma escola muito tradicional, onde as pessoas estão há muito tempo, né? O Neguinho está se despedindo após 50 anos na Beija-Flor. Ele chegou na Beija-Flor no meio de 1975. A Selminha e o Claudinho, que apareceram na imagem há pouco, vão completar 30 desfiles pela Beija-Flor ano que vem, em 2026. Então, todo esse contexto empoderou a escola, tanto na preparação para o desfile, quanto na pista da passarela do samba. E aí, falar do Laíla, que é um sambista dos mais respeitados da história, por todos os sambistas, de todas as escolas, ainda deu mais força para a Beija-Flor. Desde os ensaios técnicos, que são simulações do desfile sem as fantasias e sem as alegorias, na própria Marquês de Sapucaí, a Beija-Flor já impressionava pela força que apresentava nesses ensaios técnicos. E essa força se repetiu no desfile, aí junto com fantasias, alegorias, enfim, todos os instrumentos, né, que se levam num desfile. Então, assim, um título, na minha opinião, merecido, muito disputado, né, mas merecido, uma das 3 escolas que mereceu o título, na minha opinião, e o título está bem entregue, e tem essa narrativa muito interessante, né, de ser sobre esses personagens. Mas você acha que o desfile foi à altura de Laíla, foi à altura de Neguinho nessa despedida dele? O que você destaca no que a gente viu na Avenida? Eu destaco o que a Beija-Flor sempre fez melhor. A partir da ascensão do Laíla como diretor de carnaval, diretor da comissão de carnaval, o Laíla criou a comunidade da Beija-Flor. E são essas pessoas que desfilam. A maioria de Nilópolis, né, uma cidade pequena e pobre da Baixada Fluminense, uma cidade, inclusive a menor cidade do estado do Rio em território. Ele criou essa comunidade muito forte e essa comunidade ressurgiu na avenida para cantar o seu pai, o seu inventor. Então isso foi, desde a escolha do samba enredo, na final do samba enredo, uma história que pouca gente sabe. Havia 3 sambas enredo disputando ali a escolha, né? E quando, na final, as pessoas da Beija-Flor diziam assim, esse samba, esse que foi para a avenida, esse samba que ganhou, as pessoas diziam assim, esse samba é o que o Laíla escolheria. Se o Laíla estivesse aqui, escolheria esse samba. Olha E isso. aí esse samba ganhou e foi para a avenida com todo esse engajamento da comunidade, realizando um desfile magistral, como eu disse para você, um dos 3 melhores desfiles do ano, ao lado de Imperatriz Leopoldinense e de Grande Rio. Se a vitória ficasse com qualquer uma das 3, eu ia estar aqui para você dizendo que era justo. Entendeu? Não seria injusto que nenhuma das outras 2 ganhassem. Tanto que a diferença é 1/10 para cada uma. Sim. Então, assim, é no detalhe do detalhe. Mas foi esse contexto que fez a Beija-Flor ganhar.
Agora, esse ano a gente sabe foi marcado por diversos enredos com a temática afro, seja falando da negritude, da religiosidade, de personagens importantes. Um dos campeões do carnaval, Paulo Barros, ele fez uma crítica a esses enredos, segundo ele, que são de difícil compreensão. Eu não quero aqui, por favor, fique à vontade, mas eu não queria aqui julgar a posição do Paulo Barros, mas eu te pergunto quanto essa coincidência de temática tira a originalidade, a surpresa dos temas, Aidano. Tem que ter muito apego à democracia, Márcio, para aceitar a declaração do Paulo Barros. E eu tenho muito apego à democracia. Então, primeiro, quero começar dizendo que viva a democracia, que permite que as pessoas tenham opiniões como a do Paulo Barros. É uma pena que ele diga isso, porque essas imagens que a gente está vendo aí do lado são imagens de uma escola de samba. Não chama escola à toa. As escolas de samba prestam um serviço fundamental para a educação das pessoas, para a educação do povo. Então, quando elas trazem enredos sobre o povo preto, sobre o povo de África, que veio para cá numa das maiores violências da história da humanidade, que foi a escravidão, ela está prestando um serviço. E, diferentemente do que disse o Paulo Barros, é com muita diversidade. Eles são muito diferentes. Eu costumo dizer nas minhas palestras, nos meus artigos, que, por exemplo, dinamarqueses e espanhóis são mais parecidos que nigerianos e egípcios, por exemplo. Entendeu? Porque tem muita diferença. Só que, e as histórias que as escolas contaram na Avenida esse ano, eu não vou gastar o nosso tempo aqui citando todas, evidentemente, mas assim, são muito diferentes entre si. Então, se a Beija-Flor falou do Laíla, que é um homem negro nascido numa favela aqui do Rio, Morro do Salgueiro, o Paraíso do Tuiuti, por exemplo, falou de Chica Manicongo, a primeira pessoa trans de que se tem notícia no Brasil, uma escravizada que foi sequestrada e veio trazida para o Brasil no século XVI. O que há de igual entre os dois? Absolutamente nada. Entendeu? Então, assim, é uma declaração muito lamentável, que, como eu disse, só o meu apego à democracia permite que eu aceite que ela exista. Foi uma lição a sua resposta. Agora, uma última pergunta, Aidano, e bem rápido agora, que o nosso tempo, infelizmente, já acabou. Na sua opinião, funcionou esse desfile em 3 noites, 4 escolas e 4 escolas, não mais em 6 e 6? Sim e não. Sim, os 3G não tem problema. Eu acho que, enfim, não tem muito problema. É bom que tem mais ingresso, mais gente pode ir a Sapucaí. Acho que os 3G está tudo certo. 4 escolas é muito pouco. E 4 escolas ameaça até a sobrevivência do espetáculo, porque tira a importância e o peso do que deve ser uma odisseia, o desfile das escolas de samba. Então a Aliesa tem que trabalhar para que sejam no mínimo 5 escolas por noite. Passar a ter 15 escolas, por exemplo? Passar a ter 15 escolas e 5 escolas por noite, que você vai ter um tempo de espetáculo que passe essa ideia de odisseia. Porque o desfile das escolas de samba não é um festival de rock, não é um grande show. Ele é uma coisa muito mais profunda, com muito mais aspectos do que isso. E as 5 escolas devolvem esse peso, essa importância para essa manifestação. Aidano André Mota, jornalista e escritor, profundo conhecedor do carnaval. Muito obrigado pela sua entrevista no nosso CNN Prime Time. Um prazer falar com você. Boa noite. Um prazer, boa sorte, bom trabalho. Continuarei te acompanhando e te admirando. Valeu, muito obrigado. Igualmente. Tchau.